Que o querido Espírito Santo abençoe o seu dia, abençoe o trabalho das suas mãos. Eu queria começar o dia com o Salmo 27, a inabalável confiança no Senhor. O tema é: o Senhor é minha luz de salvação, a confiança que vence o medo. Esse Salmo 27, escrito por Davi, ele é muito poderoso, porque ele é um hino de confiança inabalável em Deus. Mesmo em meio às maiores adversidades e temores da vida, ele nos ensina que a presença de Deus é o nosso refúgio e é a garantia da nossa vitória. A jornada da fé muitas das vezes envolve enfrentar o desconhecido com coragem, nascida da confiança em Deus. Vamos pensar então nessa manhã, Abraão, que saiu da sua terra, sem saber para onde ia, apenas pela promessa de chamado de Deus, em Hebreus 11:8. Sua vida marcada por espera e provações. É o exemplo de quem confia que Deus é fiel para cumprir aquilo que promete. Ou em Davi, o autor desses salmos, um simples pastor que pela fé entendeu que poderia enfrentar o gigante Golias, não com armaduras pesadas, mas com a convicção de que o Senhor lutaria por ele. 1 Samuel 17. Esses heróis não eram super-humanos, mas apenas como homens comuns que escolheram depositar a sua fé em Deus, no Deus do extraordinário. Ele nos lembra que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a confiança em Deus apesar dos medos. Quais são os pontos importantes desse Salmo 27? O Salmo 27 é dividido em duas partes principais. A primeira, a confiança absoluta no Senhor, do 1 ao 6. E o clamor da sua perseverança e ajuda que ele precisa, do 7 ao 14. Do 1 ao 3, Deus é a fonte da minha segurança. Davi declara que Deus é a sua luz, sua salvação. E ele não tem razão para temer. É a afirmação de que a presença de Deus anula o medo. Mesmo que o exército se levante, sua confiança permanece firme. Então, para você nessa manhã, tenha a sua confiança em Deus. O versículo 4, ele fala assim: o desejo central do cristão. O maior anseio de Davi era habitar na casa de Deus, buscar sua presença, contemplar sua beleza, aprender em seu templo. A presença de Deus é vista como o lugar de maior valor para o nosso refúgio. Do 5 ao 6, ele entende o esconderijo é exaltação divina. O Senhor oferece proteção total. Então eu quero esconder no seu pavilhão, sobre a sua rocha. A vitória vem do livramento de Deus, permitindo que Davi levante a sua cabeça e ofereça sacrifício de alegria em seu santuário. Do versículo 7 ao 10, o clamor pela presença de Deus. O salmista clama: Deus, Deus, para que ouça, não esconda a tua face. Ele lembra a ordem de Deus: buscai a minha face. E responde com obediência: a tua face, Senhor, buscarei. Reconhece que mesmo em que seus pais o abandonem, Deus o recolherá. Do versículo 11 ao 12, ele fala oração por direção e livramento. Davi pede que Deus o ensine o seu caminho e o guie por causa dos seus inimigos, daqueles que levantam falsos testemunhos. E ele começa a pedir: Deus, me dê sabedoria, Deus, me dê proteção, em meio a toda essa malícia, em meio a toda essa maldade. Quando ele chega no versículo 13 para o 14, a gente vê a certeza da esperança e a exortação final. Davi afirma que a sua fé
de que ele verá a bondade de Deus na terra dos viventes. O salmista concluiu com uma exortação a si mesmo. E essa exortação serve para nós dessa manhã. Espera no Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. A posição de Davi de repousar em 3 pilares. Primeiro, a posição de Deus, luz e salvação. Não, Deus não é apenas luz. Ele é a luz que dissipa as trevas do medo. Ele não é apenas um salvador, ele é a própria salvação e segurança completa. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é o privilégio da presença, habitar na casa. O refúgio real não é um lugar físico, mas um relacionamento íntimo com Deus. A devoção a Deus é o maior escudo contra a ansiedade. Esse é o segundo pilar. O terceiro pilar é a promessa da intervenção, ver a bondade. Davi tinha convicção que veria a ação de Deus nessa vida. A fé olha além da crise. Ela olha além da crise presente, mas ele olha na certeza e na fidelidade de Deus. O que eu faço quando o medo me ataca? Primeiro, mude o foco. Em vez de focar no tamanho da ameaça, do inimigo, do exército, foque na grandeza de Deus. Versículo 1. Priorize a presença diariamente, priorize a casa do Senhor. Comunhão com Ele, através da oração, através da palavra, através do louvor, através da santidade. Ele é o nosso refúgio. Terceiro ponto, a paciência na esperança, na certeza. Espere no Senhor. A espera não é a passividade, mas é uma ação de fé que permite que Deus nos fortaleça. E para concluir a mensagem nesse dia, o Salmo 27 nos leva ao temor da exaltação. A confiança em Deus é a única armadura que nos permite enfrentar a batalha sem envergonhar. Se você está vivendo medo nessa manhã, Deus te convida a você parar de procurar luz na escuridão do mundo e buscar a face, porque Jesus é a salvação, que já venceu sua maior ameaça, o pecado e a morte. Clame Ele hoje, seja forte, seja corajoso. O que é tristeza para o cristão perde para a doçura. Reflete como nas adversidades e vê como é importante que essa adversidade te faça levar a Deus. Se Cristo não é tudo para você, Ele não é nada para você. E Ele não aceitará um lugar inferior ao trono. Enfatiza o desejo central, como Davi fez no versículo 4, de que Deus seja prioridade na sua vida. Não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos na mão de um Deus maravilhoso e grande. Seja similar à sua confiança, à confiança de Davi no poder de Deus, não no seu próprio poder. Olha que reflexão linda que o Senhor me deu essa manhã. Estou sozinho. Olha para o Salmo 27, 10, que diz assim: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Meu passado me condena. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não sou forte o suficiente. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus me abandonou. Hebreus 13:5 diz o seguinte: não deixeis nem te abandonareis. 5. Não há esperança para essa situação. Jeremias 29:8. Porque eu sou o Deus que conheço o plano que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperados e não de causar dano. Planos de dar esperança e um futuro. Não consigo perdoar e ser perdoado. Colossenses 3:13 diz: assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Estou ansioso e preocupado. Filipenses 4:6. Não andei ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejais as suas petições conhecidas diante de Deus. Não vale nada. Salmo 139:14. Eu te louvarei
porque de um modo tão assombroso e tão maravilhoso eu fui feito maravilhoso, segundo as tuas obras. A minha alma sabe muito bem. Nono item, o mal vai vencer. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Salmo 27. E para concluir, minhas orações não são ouvidas. 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Que Deus possa te abençoar nessa manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.